Nós nascemos de novo, recebemos um novo espírito, um novo coração, a nossa mente é transformada, renovada pela palavra de Deus, nosso corpo é comprado, pago pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, e uma vez que nós experimentamos esta bendita, poderosa, maravilhosa salvação, nós agora devemos desenvolvê-la, ou seja, é uma responsabilidade sua e minha desenvolver, fazer crescer a salvação que Deus tem nos dado na pessoa do Filho dele. E por que eu digo que é uma responsabilidade nossa? Porque olha, coisas que o homem, você e eu não podemos fazer, nós não podemos nos salvar, nós não podemos pagar os nossos pecados. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou me dedicar a uma religião para eu poder pagar os pecados que eu cometi, eu vou distribuir os meus bens, eu vou dedicar parte do meu dia ou da minha semana a uma instituição filantrópica para ajudar os necessitados. Tudo isto você pode e deve fazer como resultado da prática das boas obras que Deus preparou para que nelas andássemos, ok? Porém, isso não tem relação com salvação, porque ninguém pode salvar-se. Jesus Cristo é quem nos salva. Não há outro caminho, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele é Jesus, aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Registrado isso, uma vez salvos, Deus nos dá o seu Espírito. Lemos ontem em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que aquele que se une ao Senhor é o mesmo Espírito com ele. Deus pega a nossa alma, nossas emoções, nossos sentimentos e os guarda através do seu poder e da sua paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus, ele compra e paga, vimos ontem também, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que nós devemos viver para a glória de Deus através dos nossos corpos, porque Deus, por meio de Cristo Jesus, pagou um alto preço pelo seu corpo, pela sua vida, para que nós agora pudéssemos viver uma vida onde Ele, em nós e através de nós, seja glorificado. Então, o que nós estamos vendo aqui de forma muito ampla e completa? Não tão minuciosa, mas é uma forma bem fácil de entender. Deus nos salva e salva espírito, alma e corpo. Deus nos salva, e diz 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique, vos separe em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis. Então, tudo que Deus faz na sua, na minha, na nossa vida, tem o propósito de estabelecer a vida dele, a glória para ele, através das nossas vidas. Então, por que eu digo que a responsabilidade de desenvolver a salvação é nossa? Porque o que Deus tinha que fazer, ele já fez. Ou seja, ele já nos salvou, já nos deu vida eterna, já nos deu um espírito novo, um coração novo, transformou a nossa mente pela renovação do nosso entendimento, pela palavra de Deus, colocou em nós o caráter dele, com as suas virtudes, que é o fruto do Espírito. Se você quiser conhecer o caráter de Deus, está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 em diante. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fé. Então, estas virtudes, elas fazem parte do caráter único de Deus,
que na pessoa do Espírito Santo vão frutificar na minha vida, uma vez que nós estamos ligados à videira, somos os ramos e por isso produzimos os frutos. E nós produzimos estes a partir da essência do Espírito Santo em nós. O nosso corpo, por outro lado, apesar de ter sido condenado e estar condenado ao pó, ele vai perecer, não tem jeito. Nós receberemos um novo corpo quando da volta de Cristo, a ressurreição dos mortos, e aqueles que estiverem vivos também serão elevados aos céus para prestarmos contas a Deus, e naquele dia, naquele momento do juízo final, todos nós receberemos um corpo novo também. E então, quando você ainda vive nesta terra, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 19, em algumas traduções, no finalzinho, outras traduções no versículo 20, diz: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo neste corpo, nesta carne, eu a vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quando eu vivo nesta fé no e do Filho de Deus, porque é um mix, eu tanto vivo na fé nele, por ele, na fé crendo nele, como na fé dele, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra, ele é o verbo habita em nós, a palavra habita em nós. Então, quando eu digo que é um mix, uma mistura nesse sentido, de que tudo vem dele e é para a glória dele. O apóstolo Paulo, neste entendimento, então, ele em 1 Coríntios, capítulo de número 10, ele faz uma colocação interessante nesse aspecto, porque ele diz assim, no versículo 31 de 1 Coríntios 10. Assim, ele faz uma comparação novamente, ele já havia feito no capítulo 6, e agora ele retoma no capítulo 11, e ele faz uma avaliação, uma ponderação muito interessante, porque ele fala assim, olha, vocês podem todas as coisas, vocês têm que avaliar a partir do princípio, do fundamento que é viver para a glória de Deus. Isso é maturidade cristã, gente. Maturidade cristã, maturidade pela palavra, crescimento espiritual, não é você falar dons, você buscar os dons e ter visões, revelações, falar em línguas e interpretá-las. Tudo isso você também deve viver, experimentar e desfrutar. Mas ser um cristão que está evoluindo espiritualmente é você ter uma maturidade nos seus relacionamentos, a partir do relacionamento com o pai, deixando de ser menino, criança, infantil, e passando a ser uma pessoa madura que se alimenta não só de leite, mas se alimenta muito mais de alimento sólido, que é este relacionamento de uma intimidade, de uma confiança e liberdade que você tem na relação com o Pai, que independe das circunstâncias, independe das bênçãos, independe do cumprimento das promessas, independe da realização dos meus sonhos, dos meus desejos, dos meus planos, dos meus projetos. Uma coisa só depende, meu irmão e minha irmã: quem cresce espiritualmente, cresce para viver para a glória de Deus, independente das circunstâncias. Então o apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Não sei se já mudou algum tipo de interpretação no português, mas qualquer outra coisa, qualquer é qualquer ainda, né? Façam tudo para a glória de Deus. Se você comer, se você beber, ou se você fizer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Se você puder fazer a gentileza de abrir comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu gosto de ler e reler estes textos sempre, para que você tenha o entendimento, a clareza de que o que nós fazemos, o que nós vivemos, é para Ele, irmão. Tem luta, tem provação, passa por situações difíceis, tristeza, aperto. A gente vive tudo isso, não tem ninguém que é imune, que é isento.
Aliás, falando em imunidade, eu não posso deixar, de lembrar os irmãos que as últimas pesquisas apontam, estas foram feitas, esta que eu vou citar lá nos Estados Unidos da América do Norte, que mais de 98%, 97% dos óbitos que ocorreram devido à Covid-19 depois da vacinação é de pessoas que não se vacinaram, tá? Mas enfim, são só dados científicos, talvez não tenha nenhum valor para você, mas eu só queria registrar isso. Portanto, se você ainda não se vacinou, vacine, vale a pena. Se você virar jacaré, eu arrumo um lago para você viver. Fica tranquilo, você vai ser um jacaré feliz, sem Covid. Mas você não vai virar jacaré. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14, Paulo fala assim, olha, o amor de Cristo nos constrange. Ele nos constrange, julgando nós assim. Este amor, ele nos leva a este convencimento, este amor nos leva a este entendimento. Estamos convencidos de que um morreu por todos. Eu penso que você sabe que ninguém, você nem eu, não podemos nos salvar. Nós somos salvos por Jesus que morreu por nós. Um morreu por todos, logo, todos morreram, porque você e eu morremos juntamente com Cristo naquela cruz. E ele morreu por todos. Versículo 15 de 2 Coríntios, capítulo 5, na sua Bíblia está escrito. E ele, Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem, aqueles que estão vivos, já não vivam mais para si mesmos. Você não vive mais para você. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem foi que morreu e ressuscitou por nós? Quem foi que nos fez morrer com ele e nos ressuscitou juntamente com ele? Foi Cristo. Portanto, aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E o versículo de número 17, tão conhecido, diz que se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura é. As coisas velhas, gente, as coisas velhas, os maus hábitos, os nossos valores antigos, a maneira como nós vivíamos antigamente, a maneira como nós reagíamos antigamente, a maneira como nós nos relacionávamos antigamente uns com os outros. Estas coisas, diz o apóstolo Paulo, as coisas antigas ficaram para trás, as coisas antigas já passaram, as coisas antigas ficaram no nosso passado, onde Deus lançou para trás das suas costas todos os nossos pecados e deles, dos nossos pecados antigos, não se lembra mais. Por isso que você e eu não somos devedores ao nosso passado. Você não deve nada à sua velha vida se você está em Cristo. Você não deve nada, irmã, opa, deixa eu consertar aqui. Se você deve um dinheiro, você tem que pagar. Ah, agora eu sou uma nova criatura, eu tinha uma dívida enorme com um monte de gente, agora eu nasci de novo, não devo mais nada, as coisas velhas ficaram para trás. Não, senhor, ao contrário, agora é que você vai procurar todos os seus credores, sentar com eles, falar com eles da realidade do seu mau caratismo, das suas atitudes antigas, que são ímpias, iníquas, vai pedir perdão, se arrepender e vai falar, e vai propor, e vai estudar como você vai pagar o que você deve. Ah, eu cometi um crime e agora aquele crime estava lá no passado, o processo estava correndo, cheio de mentiras, agora quando eu for chamado para uma nova audiência, como é que eu vou fazer? Uai, você vai falar a verdade, não mintais uns aos outros. Seja eu posso falar sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna. Você é do maligno? Ou você é uma nova criatura e é de Deus? Então você vai falar a verdade. Mas e as consequências? Você vai ter que assumir. Então as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, mas as consequências do pecado, muitas vezes nós ainda, mesmo como novas criaturas, iremos colher. Guarde isso aí, meu irmão. Não é assim, eu sou uma nova criatura, agora não devo mais nada, minha dívida está quitada, meus problemas, tudo que eu fiz está lá no passado. Não, peraí.
as consequências. É como se você teve um filho na vida pregressa, lá fora do casamento, ou quando solteiro. Ele deixa de ser seu filho? É seu filho o resto da vida, não importa como é que foi essa relação. As consequências do pecado, mesmo sendo nova criatura, você e eu ainda somos responsáveis por ela, ou por elas, depende. Guarde isso. Mas hoje, na nova vida, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Então, o que é o tudo se fez novo, meu irmão e minha irmã? É que aquilo que eu praticava antes, eu não vou praticar agora. É que aquilo que eu fazia na minha vida pregressa, antes de conhecer a Jesus, eu não vou praticar agora. Isso aqui é o novo. Como é que você vive o novo de Deus? Você vive o novo de Deus vivendo a palavra de Deus, vivendo pela palavra. Por isso que o tema desta semana é maturidade pela palavra, é crescimento pela palavra. Você e eu nos submetemos à palavra de Deus. É nós honrarmos a Deus e a sua palavra segundo aquilo que nós temos sido ensinados, uma vez que Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o apóstolo Paulo, em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz que Jesus morreu por você e por mim, para que nós agora, recebendo a salvação e a vida nova dele, não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para ele. Romanos, capítulo de número 12, abra sua Bíblia por gentileza comigo, ou seu smartphone, o que você quiser aí, ou somente ouça, diz o seguinte em Romanos capítulo 12, falando de maturidade pela palavra, de crescimento. Sabe, meu irmão, minha irmã, é lamentável que nós ainda estejamos vivendo com conceitos da vida velha, do nosso passado. Você precisa viver os conceitos bíblicos agora. Você precisa agora, todos os dias pela manhã, antes ou depois de participar da live aqui com a gente, ter um tempo de oração, de devoção, de consagração, de busca, ou à noite, claro que eu estou falando isso, mas vai ser no seu horário, onde você será renovado, abastecido, revelado, onde você terá a revelação da palavra, orientado, guiado. É assim que o cristão vive. Este é o Espírito de Cristo em nós. É assim que Deus faz, é assim que Ele realiza em nós a sua boa obra. E olha o que diz Romanos 12, que pelas misericórdias de Deus, nós nos ofereçamos a Ele, a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Interessante isso, não é? Você foi salvo pelo sacrifício de Cristo e agora se apresenta em sacrifício, dando, doando, oferecendo, ofertando a sua vida a Deus. Deus ofertou a vida do Filho dele por você. Agora você oferta a sua vida a Deus em gratidão, para viver para Ele. Então o apóstolo Paulo diz, você deve oferecer a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe, irmãos, eu tenho falado, você tem me acompanhado, e eu vou continuar insistindo nisso, nós não precisamos de regras e doutrinas humanas, nós precisamos de sensibilidade, percepção, discernimento, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para viver conforme a vontade do nosso Pai. E ele diz, você deve se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Também já ensinei isso aqui várias vezes, mas vai mais uma. Culto não é aquela reunião congregacional. Templo não é aquele prédio no qual nós nos reunimos. Culto é a sua, a minha, a nossa vida oferecida a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Templo é a nossa vida, o nosso corpo, que é templo, que é habitação do Espírito Santo. Aquilo é só um prédio. Congregação não é o prédio, muito menos a instituição ou a placa que nós colocamos na porta do prédio. Congregação são os membros de Cristo congregados, unidos, que formam o corpo de Cristo.
Então Paulo diz, olha, ofereça-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Este sacrifício vivo, porque tem a vida de Cristo, porque tem a vida e o selo do Espírito Santo. Este sacrifício santo, porque é um sacrifício da pessoa que é separada para viver para a glória de Deus. Gente, ser santo é ser separado. Ser santo não é ser canonizado ou reconhecido por qualquer instituição que seja. Ser santo é ser separado para viver para Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, que ofereçais os vossos corpos em sacrifício vivo, porque você tem a vida ressurreta de Cristo, santo, porque você foi separado para Ele, agradável, porque você vive como um aroma suave na presença de Deus. A sua vida é um aroma suave para Deus, é agradável, é um cheiro agradável para Deus, porque a sua vida é oferecida, ofertada, consagrada a Ele. Este é o vosso culto racional, e você veja que tem tudo a ver com mente, razão. Por que tem a ver com razão? Porque, meu irmão, questões espirituais estão relacionadas com o Espírito Santo em nós. A partir daí é a nossa razão que diz assim, eu vou viver para a glória de Deus. Eu vou me oferecer para viver e para glorificar a Deus através da minha vida, do meu corpo, dos meus membros, estes mesmos membros, este mesmo corpo que foi oferecido para a iniquidade, para a maldade, para o pecado. Agora este mesmo corpo, esta mesma mente, estes mesmos olhos, ouvido, nariz, boca, todo o meu corpo, todo o meu ser é ofertado a Deus para viver em santidade e justiça perante Ele todos os dias da minha vida. E quando você faz isto, aí a glória de Deus é manifesta através da sua vida. A capacitação vem de Deus, mas a decisão é minha. Meu irmão, aí tem uma célebre frase que diz, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os que são chamados. Então isto é uma verdade bíblica tremenda e poderosa, mas nem todos são chamados, nem todos são escolhidos. Mas não é porque Deus faz acepção de pessoas, é porque veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem, nem do sangue, nem da carne, mas da vontade de Deus. Então, quando você decide viver para Deus, para a glória de Deus, Deus opera tanto querer quanto efetuar na sua vida, mas é uma decisão racional, está aqui, meu irmão. Todos nós temos motivos e argumentos humanos, o quanto nos for necessário, para não viver para Deus, ou para termos desculpas de momentos que decidimos não fazer ou não obedecer a Deus. Todos nós temos. Mas a decisão de oferecer em sacrifício, vivo, santo e agradável, é que mostra que nós cultuamos a Deus. Este é o vosso culto racional. E diz o apóstolo Paulo, então, como é que funciona isso no versículo 2 de Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não sejam conformados. Eu não sei se você já teve oportunidade de fazer ou de brincar de massinha, né? Eu brinquei com minhas meninas e agora eu estou entrando na fase de brincar com as netas, ou de argila. Você pega a argila e vai moldar. Então você molda, não é? Isso aí é molde. E as irmãs que sabem fazer o molde de roupa, de costura, molde para tudo existe hoje. Enfim, não se amolde, que você não seja uma pessoa amoldada, que você não seja uma pessoa conformada, que você não seja uma pessoa construída segundo os padrões deste mundo. Olha que interessante. Porque o mundo faz, todo mundo... Irmão, qual o problema? Deixa ele. Você tem alguma coisa a ver com a vida dele, você depende dele, você tem que ser aprovado por ele, tem que ser aplaudido por ele, tem que ser reconhecido por ele, tem que ser aceito por ele, e para isso você vai viver no padrão do mundo?
O padrão do mundo, gente, aqui a expressão mundo é a expressão da impiedade. O mundo que jaz no maligno. É isso que a gente precisa entender. Nosso padrão hoje é bíblico, meu irmão e minha irmã. Ah, porque a instituição tal não pode isso, não pode aquilo. Eu quero saber o que a Bíblia fala. Não quero saber o que a instituição fala. A gente tem que saber o que a Bíblia fala. O que a palavra de Deus faz. O que a palavra de Deus manda. Como é que ela manda eu viver. Como é que ela me orienta a relacionar-me. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, ou sede transformados, pela renovação da sua mente. Maturidade, meu amado, minha amada, meu irmão precioso, é crescer na evolução, na mudança de conceitos, valores, paradigmas. Quem não cresce, fica na média, daí vem a palavra medíocre. Quem não cresce, fica ali parado, é uma média. É mais ou menos aquela coisa do tá bom. Você já ouviu? Ah, deixa como tá bom. E aí já é dito que o que impede o excelente ou a excelência é conformar com aquilo que está bom. Por isso que a Bíblia Sagrada, que a Escritura ou as Escrituras, este conjunto sagradas, estas Escrituras, constantemente nos exortam a crescer. Crescer, 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 crescer. Hoje você precisa ser uma pessoa, um ser humano melhor do que você foi ontem, e amanhã você será um ser humano melhor do que você é hoje. Porque você precisa crescer. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando você conhece, quando você tem a revelação, não é conhecimento intelectual, não é conhecimento mental, é conhecimento através da revelação do Espírito Santo. Hein? Quando esta revelação vem na sua e na minha, na nossa vida, você e eu agora passamos a experimentar um crescimento, uma evolução espiritual, emocional e no quesito físico, corpo. Como? Ora, o que eu fazia com o meu corpo antes, que faz mal a ele, eu não faço mais. Por quê? Porque eu tenho a consciência, a revelação mental, racional, de que meu corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. Se ele é templo do Espírito Santo, se ele foi comprado pelo sangue de Cristo, eu preciso tomar conta deste corpo. Digo, repito, insisto, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, cuide da sua saúde, cuide do seu preparo físico, cuide da sua mente. Gente, tem que ler, pessoal, mas eu não gosto, crio hábito, meu filho. Neurônio se resolve com pensamento, o neurônio se renova com sacrifício, o neurônio se renova quando você experimenta, quando você trabalha os princípios relacionados com a palavra. Sua mente tem que trabalhar o tempo todo, sua mente tem que estar focada o tempo todo, sua mente precisa trabalhar aqui, ó, na sua cabeça. Não, vai fazer palavra cruzada, vai estudar línguas, vai fazer qualquer coisa, vai fazer um curso novo, faz uma pós, um mestrado, um doutorado, faz o que você quiser, estude, leia bons livros, leia, tem muita coisa boa, leia a Bíblia, exercite sua mente. É isso que a Bíblia está dizendo, meu irmão. Renovação da mente pela palavra, renovação da mente por valores bíblicos. Então nós precisamos, é uma necessidade nossa, ter a nossa mente renovada, ter a nossa mente transformada, ter os nossos valores, conceitos. Por favor, não fique estagnado, não. Não tenha aquela ideia errônea, satânica, maligna,
Eu sou assim, tem que me aceitar assim. Que o quê, rapaz? Tem que aceitar o quê, irmã? Ah, mas eu sou assim, tem 60 anos, e daí? Vai que você vai viver até os 120. Vai que Deus falou, agora você vai viver até os 120. O que você vai arrumar? Até os 120 vai ficar essa pirraça, essa pessoa aí, pessoinha difícil de mexer. Vai não, irmã. Faz isso não, meu. Você vai ficar esse cara encroado, essa pessoa inflexível. Você tem hora, eu não sei, né? Mas enfim, tem hora que você senta com as pessoas, vai ouvi-las e diz, meu Deus, como é que está aqui ainda, Senhor? Já chegou na perfeição, já devia ter ido para Jesus, porque tem gente que não erra. E quando erra ou sabe que está errado, mas normalmente não aceita, usa a seguinte frase, eu sou assim, tem que me aceitar assim. Deus me livre de conviver com você. Não, vou conviver. Se Deus me livrar, não sei. Mas enfim, nossa, Deus é ruim, rapaz, chato para danar. Não é fácil conviver com uma pessoa que não reconhece o erro, que não está disposta a mudar, que não está disposta a crescer. Coitado do seu marido, coitada da sua mulher. Tadinho dos seus filhos, você que é perfeito, não erra, não muda, e é encroado, repolhudo, tartarugão, tudo para dentro, cheio de casca, ninguém acessa. Abre sua mente, meu filho, irmã, pede a Deus para abrir o seu entendimento, para você compreender as Escrituras, para você sair dessa vida que não cresce, que não evolui. Por isso que a vida nunca é satisfeita. Você já viu gente que nunca está satisfeita com a própria vida e, infelizmente, na maioria dos casos, culpa os outros por causa da sua infelicidade? Você só é infeliz porque você não tem aquele que é a alegria habitando dentro de você. Você é infeliz porque a sua felicidade está em que as pessoas ou as coisas aconteçam de acordo com o que você quer e não de acordo com o que Deus estabeleceu para que aconteça. Vamos parar com isso, gente. É porque amanhã eu não vou estar aqui com vocês. Amanhã eu vou viajar. Aí estou aproveitando hoje, né? Já estou acabando já, tá? Mas por favor, pare. Reconheça seus erros, limitações. Reconheça suas necessidades. Reconheça suas fragilidades. Reconheça suas debilidades. Renda-se a Deus. Confesse seu pecado a Ele. Confesse seu pecado ao próximo. Reconheça seu erro, humilhe-se e Deus te exaltará, Ele te erguerá, Ele te elevará, Ele te sustentará, Ele dará a você a glória dEle, o poder dEle, a alegria dEle, a paz dEle. Você será uma pessoa feliz e realizada, não por aquilo que você conquista, tem, ou por aquilo que as pessoas fazem por você, pelos seus desejos. Você será feliz porque aquele que é a fonte de toda alegria e felicidade habita dentro de você e Ele supre todas as suas necessidades, espírito, alma e corpo, sua mente, todo o seu ser. Ele supre pela glória dEle, pela presença dEle, pela vida ressurreta dEle. Por quê? Porque Ele é aquele que tem todo o prazer em te abençoar. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta manhã de quinta-feira, eu peço a você que pare um pouquinho e que reflita sobre a sua vida, sobre a maneira como você tem vivenciado a vida cristã e que você possa, hoje, nesta quinta-feira, se a sua vida ainda está um pouco aquém, a minha está muito aquém do que eu quero e do que eu sei que eu tenho para viver, por isso que eu continuo buscando. Mas você que talvez já seja uma pessoa bem mais evoluída do que eu, se tiver alguma coisa faltando ainda, coisinha pouca, que eu sei que você já é quase perfeito, eu não, estou nesse processo ainda bem aqui, evoluindo ainda, mas você que ainda falta uma coisinha ou outra, ora nesta manhã e pede a Deus para que essas coisinhas poucas que ainda faltam ser aperfeiçoadas na sua vida, sejam aperfeiçoadas, que você mude os seus valores e conceitos e comece agora a viver para a glória de Deus. E lembre-se, tendo a sua mente renovada,
transformada. Você pode agora experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus cumpra, realize, estabeleça na sua vida a boa, agradável e perfeita vontade dele, em nome de Jesus.